Se eu pedisse para você citar um personagem bíblico que provou a sua fé em Deus, eu suspeito que muitos pensariam logo, imediatamente, no ato de Abraão. Se eu pedisse para você citar um personagem que demonstrou fé em Deus, que provou fé em Deus, talvez alguns iriam pensar logo na decisão de Abraão de oferecer Isaque no altar. E de fato o que Abraão fez, quando Deus ordenou que ele oferecesse seu filho sobre o altar, foi sim uma grande prova, foi sim uma grande demonstração de fé no Senhor. Porém, entregar algo ou alguém que nós amamos a Deus não é a única prova de amor ou de fé que nós podemos dar a Ele. Na verdade, muitas vezes, irmãos e irmãs, a nossa fé vai ser provada em coisas menores. Às vezes a nossa fé vai ser demonstrada em situações aparentemente mais fáceis, mais comuns, mais diárias da nossa vida, como por exemplo, oferecer uma oração a Deus. Sabia que oferecer uma oração a Deus é uma prova de fé, uma prova de que você confia em Deus? Orar a Deus em um momento difícil da sua vida é uma prova de que você ainda confia no Senhor? Para nós podermos entender isso de uma forma ainda mais clara, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4. 1 Crônicas, capítulo de número 4. Vamos meditar apenas em uma parte desse versículo. Eu quero ser breve nessa noite, mas creio que o que nós vamos estudar deve servir de incentivo para nós. 1 Crônicas, capítulo de número 4. Vamos ler uma parte do verso 10, mas antes eu queria lembrar os irmãos de que terça-feira passada nós iniciamos uma pequena série de mensagens nos cultos de oração sobre a vida de Jabez. E nós começamos vendo que, apesar de ele ter iniciado a sua vida de uma maneira não tão fácil, porque a sua mãe colocou o seu nome de Jabez, que significa dor, sofrimento, apesar de ter iniciado a sua vida de uma maneira não tão fácil, ele acabou se tornando o mais ilustre dentre os seus irmãos. E a pergunta que nós podemos fazer é: como a história desse homem foi transformada? Como um homem que iniciou a vida de uma maneira tão difícil, trazendo dor à sua mãe, trazendo dor à sua família, tornou-se o mais ilustre dentre todos os seus irmãos? Como Jabez conseguiu fazer isso? O que ele fez? O que aconteceu para que a sua vida fosse transformada de uma forma tão impressionante? E é exatamente essa pergunta que nós vamos começar a responder hoje. Hoje nós vamos começar a ver o que esse personagem fez para que Deus transformasse a sua vida. Para isso eu te convido a ler o início do verso 10. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10. Apenas o início diz assim: Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo... Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, já oramos esta noite, Senhor, e estamos orando agora novamente, porque, Senhor, nós cremos que quanto mais oração, melhor. Quanto mais nós te buscarmos, quanto mais nós buscarmos a Tua presença, Senhor, melhor, Pai. Mais nós vamos entregar as nossas vidas a Ti, Pai. Então abençoa este momento agora, no qual lemos a Tua palavra, no qual vamos meditar nela. Que possamos dela tirar proveito, Senhor. Não que às vezes ela tenha proveito e às vezes não. Ela sempre traz proveito
aos corações daqueles que estão atentos a ela. E é isso que nós pedimos, que nós estejamos, Senhor, atentos à Tua palavra, que sejamos um solo receptivo sempre a esta semente divina que é a palavra do Senhor. Que ela seja plantada em nossos corações, que ela germine e que ela dê frutos, que sejamos transformados, Senhor, assim como esse personagem foi, que nós também o sejamos, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que eu peço e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, o texto que lemos diz que Jabez invocou o Deus de Israel. Eu sei que olhando assim, lendo assim rapidamente essas palavras, elas parecem um tanto quanto simples. O que tem de mais em invocar o nome de Deus? O que tem de mais em orar ao Senhor? Mas o que eu quero mostrar para você essa noite é que, na verdade, aqui nós encontramos uma tremenda demonstração de fé. Aqui nós encontramos uma grandiosa demonstração de confiança no Senhor. O simples fato dele ter invocado o Senhor. Nas próximas terças nós vamos meditar nos pedidos que Jabez fez a Deus. Mas aqui eu quero apenas resumir, porque o autor sagrado primeiro ele resume dizendo que ele invocou o Deus de Israel. E por que invocar o Deus de Israel aqui é uma demonstração de fé? Por dois motivos. Primeiro, Jabez poderia não ter orado. Esse personagem poderia não ter orado. Ele poderia ter passado por momentos da vida dele sem ter orado a Deus. Ele poderia ter passado por momentos difíceis da vida dele sem ter invocado o nome de Deus. E ele não seria o único em fazer isso. Ou seria? Será que se no momento difícil da vida dele, ele não tivesse orado a Deus, ele teria sido o único? Ou será que muitas vezes nós também, em alguns momentos da nossa vida, também não oramos a Deus? Passamos por momentos difíceis e também não invocamos o nome de Deus. Eu confesso para vocês que isso já aconteceu comigo muitas vezes. Muitas vezes na minha vida, eu passei por momentos em que eu deveria ter invocado o nome de Deus e eu não invoquei. Eu deveria ter clamado ao nome de Deus e eu não clamei. Eu deveria ter orado a Deus e eu não orei. Alguém aqui já cometeu esse erro também? Deveria ter orado no momento da vida e não orou. Por que isso acontece? Existem alguns motivos, porque às vezes nós devemos orar e não oramos. Um deles, às vezes nós não oramos porque esquecemos de orar. Às vezes nós não oramos por esquecimento mesmo. Eu lembro quando eu era bem jovem, estudava no centro de Fortaleza, e eu não conseguia encontrar o meu par de meias. E eu procurava em todo canto e eu não achava o meu par de meias para ir para o colégio. E era de manhã bem cedo e eu já estava atrasado. E quanto mais eu procurava, menos eu achava. Até que depois de muito procurar, eu lembrei. Vou pedir a Deus que me ajude. Irmãos, e na hora que eu orei, eu abri a gaveta que eu já tinha aberto e não tinha encontrado nada. Depois que eu orei, eu abri a gaveta e lá estava o par de meias. Olha como nós somos falhos, irmãos. Olha como nós somos falhos. A primeira coisa que eu deveria ter feito era o quê? Era ter orado. Era ter pedido a ajuda de Deus. Mas eu esqueci. E muitas vezes, na hora do sufoco, na hora da dificuldade, nós não oramos, porque nós esquecemos. Nós esquecemos de orar. Outras vezes, o problema não é o esquecimento.
Outras vezes nós devemos orar e não oramos, sabe por quê? Por preguiça, por indisposição de orar. Nós lembramos de orar, sabemos que temos que orar, temos o dever, temos a necessidade, mas a indisposição não deixa. E a indisposição, queria lembrar vocês, é uma das maiores adversárias contra a qual nós temos que lutar. Obrigado. Contra a qual nós temos que lutar na nossa vida cristã. É a indisposição espiritual. Pastor, e o que é a indisposição espiritual? É aquela indisposição que só dá para fazer as coisas de Deus. Porque para fazer outra coisa, a coragem existe, a disposição existe. Hoje eu vi a imagem de uma multidão permanecendo em um show até o amanhecer. Que vergonha eu senti, irmãos. Uma multidão em um show que só diminui as pessoas. Um show que só tira a vida eterna das pessoas. Ei, presta atenção. Que só tira a vida eterna das pessoas. E multidão permanecendo até o pôr do sol. Passa a noite inteira. E às vezes nós não temos disposição de abrir a Bíblia para ler o capítulo. Nós não temos a disposição de orar 15 minutos, de orar meia hora. Muitas pessoas podem vir aos cultos da semana e não vêm, porque não tem disposição. Mas quando se trata de outras coisas, a carne quer, a carne gosta, a carne aceita. Então nós temos que batalhar. Olha, por exemplo, os discípulos, os apóstolos de Cristo. Quando Jesus estava caminhando para a cruz, Jesus saiu para orar. E quando ele voltou, o que foi que ele encontrou? Os apóstolos dormindo de tristeza. Aí ele sai, acorda, sai, volta. O que ele encontra? Os apóstolos dormindo de tristeza. Pela terceira vez ele vai e volta. O que ele encontra? Os apóstolos dormindo de tristeza. Mas será que são apenas os apóstolos? Ou será que nós também, em algumas madrugadas, não fomos acordados pelo Espírito Santo com aquele chamado para orar às 3 horas da manhã? Será que alguma vez nós não dissemos: oh Senhor, estou tão cansado, amanhã eu oro? Muitas vezes nós não oramos por preguiça, e por causa disso perdemos a bênção que Deus queria dar naquele momento. Então, às vezes por esquecimento, às vezes por preguiça, outras vezes por orgulho, porque nós achamos que conseguimos, nós podemos. Mas, irmãos, outras vezes o motivo não vai ser outro, senão a incredulidade mesmo. Algumas vezes nós temos que orar, mas não oramos porque nós não cremos mais no poder da oração. Mas eu já orei e Deus não fez, Deus não está fazendo, Deus não fez o que eu pedi, Deus não fez o que eu precisava, para que eu vou orar mais? Muitas vezes nós deixamos de orar por causa das situações difíceis da vida, ou porque nós achamos que o problema é grande demais. Eu vou orar para quê? E talvez seja por isso que Deus não apenas permite que nós oremos, Deus manda que oremos. Ele manda pedir, Ele manda buscar, Ele manda bater, Ele manda insistir. É porque Ele sabe que nós somos falhos mesmo. Ele sabe que nós somos falhos. Muitas vezes nós não oramos quando devemos. Às vezes nós desanimamos de orar quando estamos pedindo e não vemos resposta.
O que eu sei é que eis aqui um homem que poderia não ter orado, porque desde o início da vida dele, a vida dele foi difícil. Mas mesmo assim, apesar de tudo e apesar de todos, a palavra de Deus diz que ele invocou o Deus de Israel. Apesar de tudo e apesar de todos, ele clamou. Invocar significa chamar em voz alta. Ele chamou em voz alta o Deus de Israel. E esse é o segundo motivo, porque eu vejo aqui uma demonstração de fé desse personagem bíblico chamado Jabez. Ele poderia não ter orado ao Deus de Israel. Primeiro motivo é porque ele poderia não ter orado, ele poderia ter se calado, ele poderia ter desistido de orar, mas não, ele orou. E você percebeu a quem ele orou? A quem foi que Jabez orou? A qualquer um? Aqui diz que ele invocou quem? Quem, igreja? Deus que Deus? Deus dos filisteus. O Deus de Israel. A Bíblia ela apresenta os detalhes para nos ensinar mesmo. Ele não orou a qualquer um, ele orou ao Deus de Israel. Isso é demonstração de fé, pastor? Orar ao Deus de Israel? Eu pergunto para você: todas as pessoas oram ao Deus de Israel? Ou tem quem ore a outros deuses? Tem quem na hora do aperto chame outros nomes ou não tem? Sim. Tem quem na hora do aperto chame outras entidades. Tem quem na hora da dificuldade chame outros seres reais ou imaginários, físicos, seres humanos ou espirituais. Exemplo: tem quem na hora do aperto chame o diabo. Sabia que existem os satanistas que se orgulham de dizer que na hora da dificuldade não chamam a Deus e sim ao diabo? Existem pessoas assim. Jabez poderia ter perdido a fé em Deus. Jabez poderia ter dito: eu vou fazer como muitos israelitas, eu vou clamar agora a Baal, que era o Deus dos outros, que era o Deus dos vizinhos. Baal vai mandar chuva, Baal vai mandar colheita, Baal vai mandar um bom casamento, Baal vai mandar isso e aquilo, como muitos israelitas estavam fazendo. Ele poderia ter feito isso, não poderia? Minha vida foi difícil até aqui, não está dando certo, eu vou mudar de Deus. E sabe, eu tenho visto evangélicos acreditando em outros caminhos para o céu. Já tem evangélico acreditando em outros caminhos para o céu. Por quê, pastor? Porque perderam a fé no Deus de Israel. Mas Jabez não. Ele não perdeu a fé no Deus verdadeiro. Eu vou invocar, eu vou orar, e eu não vou orar a qualquer um, eu vou orar ao único Deus que existe, o Deus de Israel, o Deus que tirou o povo do Egito e que depois mandou o seu filho para morrer no meu lugar e no teu lugar. Não existe outro que mereça a nossa oração senão Ele. E foi a Ele que Jabez orou. E eu pergunto: em nós, irmãos e irmãs, temos fé em Deus? Eu tenho, pastor. Será que nós estamos demonstrando fé em Deus, orando a Ele, fazendo as nossas petições a Ele, invocando o nome dEle?
A Bíblia cita muitas características de um crente. E uma dessas características, sabe qual é? Pedir. Martinho Lutero dizia que o ofício do crente é pedir. O trabalho do crente é pedir. Ele dizia que o crente é um mendigo, que vive sempre de mão estendida diante de Deus, pedindo que Deus lhe dê aquilo que ele precisa. E é verdade. O crente é um pedinte. O crente tem que estar sempre pedindo algo diante de Deus. Não é a única característica de um crente. O crente também tem que agradecer. Mas uma das características é essa. O crente tem que pedir. Como é que eu sei que o crente ainda é crente? Quando ele continua batendo na porta de Deus, crendo que Deus vai dar aquilo que ele precisa. Crente que não pede mais, crente que não ora mais, perdeu a fé. Ele acha que ele consegue, ele acha que ele é suficiente, a inteligência dele, a força dele, vai conseguir o sustento dele. Ele está vivendo mecanicamente. Mas quando o crente ainda tem fé, ele se ajoelha na presença de Deus, ele entrega os seus problemas a Deus, a dificuldade está aí, a tormenta está aí, o terremoto está aí, mas ele continua fazendo as suas petições a Deus, ele continua invocando o Deus de Israel. Isso pode ser feito. Pedir a Deus pode ser feito de várias maneiras. Por exemplo, nós podemos fazer as nossas petições a Deus em horários marcados do dia. A gente vê muito isso nos personagens bíblicos. Eles tinham horário marcado para fazer as suas petições a Deus. Daniel era um. 3 vezes ao dia se punha de joelhos para a banda de Jerusalém e ali fazia as suas orações ao Senhor. É bom termos horários marcados para falar com Deus, mas essa não é a única maneira. Nós podemos fazer as nossas petições também na hora em que a necessidade surge, e é melhor ainda, na hora da dificuldade, não importa onde nós estejamos, nós podemos levantar uma oração a Deus e dizer: Deus, eu invoco o teu nome agora, age, Senhor, a este respeito. E naquele momento Deus vai ouvir e Ele vai agir. Não importa a maneira, ou de todas as maneiras, o importante é que façamos como Jabez. Invoquemos o Deus de Israel constantemente. Sabe por quê? Primeiro, porque Deus manda. Deus não sugere: se você quiser pedir algo, peça. Não, Deus manda, porque Ele sabe que a gente precisa. Tem o pão nosso de cada dia, como a Ribani falou hoje. É interessante que Ele manda pedir cada dia, porque amanhã Ele quer que a gente vá na presença dEle pedir de novo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje o perdão, a proteção. Primeiro é porque Deus manda pedir. Tenha vergonha não, Deus manda. O Senhor está mandando, eu venho. Amém. Mas além dele mandar, devemos pedir, porque a oração é uma bênção, até quando nós não recebemos o que nós pedimos. O simples fato de ir na presença de Deus, você pode até não receber o que você pediu, mas só em você orar, você já é abençoado, porque o teu coração é transformado, você se aproxima de Deus. Isso já é uma bênção na minha vida e na tua vida. Vamos orar ao Deus de Israel. Vamos colocar diante dele as nossas necessidades. Muitos concorrentes estão aí na nossa porta dizendo: me adore, confie em mim. E nós vamos dizer para eles: não, eu já tenho um lugar ocupado. E ele está ocupado com o único Deus, o Deus de Israel. É nele que eu confio, é a Ele que eu oro, é a Ele que eu peço. A minha vida está nas mãos do único Deus verdadeiro, o Deus de Gênesis, Apocalipse e até a eternidade. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e amado Pai,
Obrigado, Senhor, porque temos este privilégio, porque temos, Senhor, este livre acesso. Senhor, às vezes nós não paramos para pensar no privilégio que temos. Achamos que um homem pode nos dar mais do que o que o Senhor nos dá. Mas Tu és o próprio Criador do ser humano. Tu és maior do que tudo e do que todos. Então, em primeiro lugar, Pai, nós queremos ter essa característica em nós. Queremos continuar sendo pedintes. Queremos continuar sendo, Senhor, aqueles que creem em Ti. E que se há alguém que pode nos dar algo, esse alguém é o Senhor. Pai, talvez alguém aqui já estava desanimado de orar por uma causa, de orar por uma pessoa. Pai, mas hoje nós estudamos sobre um personagem que tinha motivos para desistir, que tinha motivos para desanimar, que teve uma vida difícil, Senhor. Talvez uma mãe que era magoada com ele, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que ele não desistiu de invocar o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E que assim seja com cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por fortalecer cada vez mais o meu coração. E faz assim com o coração de todos nós. Senhor, em momentos marcados do dia, em horas marcadas, ou caminhando, trabalhando, dirigindo, seja lá o que for, que entreguemos ao Senhor as nossas petições. Que façamos as nossas petições ao Senhor, crendo que vale a pena Te buscar, que vale a pena confiar em Ti. Por isso nós não apenas pedimos, como fizemos hoje, estamos fazendo agora, vamos continuar fazendo em casa, durante o dia de amanhã, Pai, para que o Senhor se manifeste. Nós cremos que o Senhor está no controle das nossas vidas, por isso nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória.